Fala, Dev! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao último dia do nosso NLW, né? Já até embolei aqui de tanta emoção. E a gente chegou no último dia, né? Chegamos na etapa final da nossa missão e agora a gente já tá em um novo planeta, mas a gente vai continuar explorando os novos conhecimentos para alcançar o nosso objetivo, que é o próximo nível, né? E antes de mais nada, vamos dar aquela recapitulada na aula de ontem. O que a gente fez na aula de ontem? A gente terminou ali, né, a parte de fazer os elogios, vimos a questão de relacionamentos dentro da nossa aplicação, evoluímos um pouco mais na questão de autenticação, no JWT, né? E o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai concluir tudo que a gente tem para concluir. A gente vai fazer a parte da autenticação do usuário, vamos criar mais um middleware para verificar se o usuário está autenticado. Vamos ver também como que a gente manipula um request, como que a gente pode inserir informações utilizando o middleware, né? Que era o que a gente já tinha visto anteriormente, quando a gente falou sobre o middleware. A gente vai concluir toda a nossa aplicação, criando toda a estrutura que falta, com busca de elogios por usuários. A gente vai ver também algumas validações que ficaram faltando. Enfim, a gente vai concluir tudo que tem na nossa aplicação que está faltando. E no final também eu vou dar algumas dicas para você evoluir esse seu projeto também, beleza? Então a gente já falou o que a gente aprendeu ontem, o que vamos aprender hoje. Então vamos falar, né, sobre a oportunidade, né? E nessa etapa da nossa missão, você já deve ter percebido o potencial do nosso método, né? Você viu que não é enrolação, o que a gente faz aqui é realmente mão na massa, é mão no código, é desenvolver literalmente, né? E o nosso método é o quê? A gente sempre fala, né? O nosso método consiste em 3 partes, que é o grupo, o foco e a prática, né? Por quê? Quando a gente está junto com um grupo, isso faz com que a gente consiga aprender muito mais, isso faz com que a gente consiga evoluir, né? É o que eu sempre falo, eu tenho muito a aprender, assim como eu também tenho muito a ensinar. Então, quando a gente está em grupo, a gente consegue aprender, ensinar e evoluir muito mais. Foco, porque sem foco a gente não consegue. Eu posso estudar 1000 coisas e não ter foco e simplesmente estudar por estudar e não conseguir absorver. Então, é importante a gente ter foco, tá? E prática, porque sem prática a gente não consegue, tá? A área do desenvolvimento, se você simplesmente só lê, você não consegue absorver. Você precisa colocar a mão na massa, a mão no código, precisa ir lá e praticar, precisa encontrar os erros, precisa quebrar a cabeça realmente para conseguir evoluir. Então, esses três pontos a gente já viu que é realmente o que consiste a nossa metodologia, né? E transformar esses elementos, né, para acelerar a sua evolução, esse é o objetivo de nós como educadores aqui dentro da Rocket City. É por isso que a gente pega muito no pé de vocês, em comunidade, em ter foco para não querer estudar tudo de uma vez e realmente praticar para você chegar na perfeição, né? Então, se você quer acelerar a sua carreira, ainda mais através dessa metodologia, desses 3 pontos aí, grupo, foco e prática, né? Com um currículo totalmente alinhado com o mercado, que é o que a gente propõe aqui, né? Como eu falei em algumas aulas anteriores, a gente sempre olha as tecnologias que o mercado está pedindo para poder passar para vocês. Ter ali, né, tecnologias totalmente atualizadas, ter um currículo totalmente alinhado com o que o mercado espera, né? E se destacar como um profissional, né? Então, se você quer realmente, se esse é o seu objetivo, é só continuar aqui comigo, porque eu tenho certeza que quando chegar no final dessa aula, você vai falar para mim, Dani, realmente eu cheguei no final, eu consegui alcançar o meu objetivo, beleza? Então agora é hora da gente focar na aula de hoje para a gente concluir essa missão, beleza? Então bora lá pro código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um middleware, seguindo mais ou menos o conceito do que a gente fez aqui no Ensure
admin, a gente vai fazer um middleware para garantir que o nosso usuário ele esteja autenticado também na nossa aplicação, né? Então, para a gente conseguir trafegar nas nossas rotas, garantindo com que o nosso usuário, ele já teve ali o seu token gerado, né? E ele vai enviar esse token para a gente conseguir validar o token, se o token é válido, né? Se o token não está expirado, tá? E para isso a gente precisa, então, criar o nosso middleware para a gente encaixar aqui nas rotas onde a gente vai precisar. Então, vou começar criando aqui um middleware chamado Ensure Authenticated. E aí, esse middleware, ele vai seguir a mesma estrutura que a gente tem aqui no nosso Ensure Admin, né? Com o Request, o Response e o Next. Então, vou já copiar esse import aqui para ficar mais fácil, tá? E aí, você pode até falar, Dani, mas você está copiando o código? E uma coisa que é importante você ter ciência, né? Uma coisa que é importante você saber, em algum momento da sua vida como desenvolvedor ou desenvolvedora, você vai precisar sim copiar algum código, mas existe uma diferença entre você dar um Ctrl+C e Ctrl+V para você minimizar ali o seu tempo de desenvolvimento, né? Como a gente fez aqui nesse caso. E outra coisa é você simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V sem entender o que você está fazendo, tá? No caso aqui, a gente copiou porque o import a gente já sabe o que está acontecendo, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, copiando um código, sei lá, da internet, sem entender o que está acontecendo dentro do meu código, aí sim teria um perigo de eu fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Mas nesse caso aqui, sem problema nenhum. Então, vou criar aqui a minha função Ensure Authenticated, que ele vai receber o request, o response e o next function. E aí eu vou ter todo o processo aqui do meu middleware, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer... Opa, deixa eu colocar aqui. A gente vai precisar receber o nosso token, né? Vou colocar aqui, receber o token, tá? A gente já vai ver por onde que a gente vai receber, como que a gente vai receber, mas vamos mapear tudo que a gente vai precisar fazer no nosso middleware. Então, a gente vai precisar receber o token, validar se token está preenchido, porque pode ser que o usuário ele faça a requisição para uma rota, mas ele não passou o token. Então, a gente precisa validar se o token ele está preenchido, porque aí se ele não tiver preenchido, a gente já emite um erro para ele. Depois que a gente validar se o token está preenchido, validar se token é válido, né? Validar se é válido. Então, a gente vai utilizar também a biblioteca do JSON Web Token para validar se o token que o usuário está passando é um token que não expirou, se é um token que pode, de fato, seguir ali o fluxo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. A gente pode recuperar informações do usuário, tá? Eu vou deixar isso daqui no ar por enquanto, porque a gente vai ver uma coisa bem bacana que a gente pode fazer com esse recuperar informações do usuário, tá bom? Mas é basicamente esses 4 passos que a gente vai precisar para garantir que o usuário ele tá autenticado na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa receber esse token. Mas por onde que a gente recebe esse token, né? E para a gente entender por onde a gente recebe esse token, eu vou voltar lá no nosso Insomnia para a gente ver aqui dentro como que vai funcionar, tá? A estrutura que a gente for ver aqui dentro do nosso Insomnia, ela vai servir para qualquer outro cliente que estiver fazendo a requisição dentro do nosso servidor, tá? Dentro da nossa API, sem problema nenhum. Mas aqui dentro do Insomnia, a gente tem aqui uma seção que é essa seção de auth, né? Se a gente clicar aqui, e eu expandir aqui nessa setinha para baixo, eu vou ver que ele me dá algumas opções, né? Então, eu tenho esse meu basic auth, tá? E a gente vai ver que ele utiliza aqui pelo username, pelo password, né? Que é diferente do que a gente quer, tá bom? Eu tenho esse digest auth também, que é
pelo username e password, enfim, eu tenho algumas opções, né? Algumas estratégias aqui, o OAuth 1, OAuth 2 também, que é uma outra estratégia, né? Para gerar o token da nossa aplicação, né? Depois você pode ver com calma todas essas estratégias, tá? Tem aqui também para passar o Auth Key, a Atlas, a Zap, né? E esse netrc file. E tem uma outra que é esse bear token, né? Esse bear token, o que ele significa, né? É um tipo de passagem, né? Um tipo de authorization que a gente consegue utilizar para passar o nosso token, tá? E aqui, a gente simplesmente precisa passar o nosso token e ele vai passar lá para dentro da nossa aplicação, tá bom? Então, a estratégia que a gente vai utilizar é essa de bear token, beleza? Tá, Dani, a gente vai utilizar essa estratégia do bear token. Eu já entendi que aqui a gente vai passar o token que foi gerado, por exemplo, aqui nesse Authenticate User, né? Então, a gente vai precisar pegar esse Authenticate User aqui, esse token, e jogar dentro desse nosso bear token, mas aonde dentro da minha aplicação que ele vai recuperar, beleza? Então, o que eu vou fazer? Para a gente testar, eu vou copiar esse meu token aqui, tá? Sem as aspas, então, Ctrl C. Vou vir aqui nesse meu Create Tag, deixa eu ver se é o Create Tag. Vou utilizar aqui o Create Tag, tá? Porque esse vai ser importante o usuário estar autenticado. E só para a gente testar, né, aonde que a gente vai receber esse bear token, eu vou colocar aqui esse meu token dentro dessa seção aqui, dentro desse token, beleza? E aqui dentro desse meu middleware, né, a gente vai recuperar o nosso token dentro do request.headers.authorization. Beleza? Então, esse nosso bear token, ele vai vir exatamente aqui dentro do meu request headers.authorization. Se eu não quisesse utilizar aqui, né, essa estratégia aqui, o que eu poderia fazer? Deixa eu desabilitar aqui só pra gente ver. Eu poderia vir aqui dentro do meu header, nessa seção, passar aqui, né, a minha chave como sendo um authorization, e aqui eu escreveria dessa forma, bear, e passaria o meu token, tá? Só que como a gente já tem aqui esse bear que facilita pra gente, a gente vai utilizar esse tipo aqui. Pra gente ter certeza do que tá vindo aqui, eu vou criar aqui uma constante const token e vou dar aqui um console log dentro desse meu token. E aí eu só vou dar aqui um return next, só pra gente ver a estrutura desse nosso token aqui, beleza? E aí agora eu preciso inserir esse meu ensure authenticate em algum lugar. Como a gente está testando a rota de create tag, eu vou inserir ele aqui dentro, tá? Lembra que eu tinha dito em algumas aulas anteriores que a gente pode passar vários middlers dentro de uma mesma rota? Então eu vou chamar o meu ensure authenticate aqui dentro, tá? Antes do meu ensure admin. Por que eu chamo antes do ensure admin? Porque para a gente chegar a garantir que o nosso usuário ele é um administrador, a gente primeiro precisa garantir que o nosso usuário ele está autenticado na aplicação, beleza? Aqui já importou o ensure authenticate e agora eu vou testar aqui utilizando o meu Insomnia, tá? Vou utilizar aqui a mesma tag, ele vai dar o erro aqui, mas só para a gente capturar o token lá na nossa aplicação. Claro, importante salvar o arquivo, né? Se a gente não salvar, não vai funcionar. Então, se tiver aqui essa bolinha aqui, né, com algum numeral aqui, é que você não salvou o arquivo como eu fiz, né? Não salvei. Agora sim, vou dar um send. E olha só a estrutura que ele passou aqui pra gente, né? Então, ele passa aqui esse bear e o token que a gente passou. Perceba que a gente não está utilizando esse authorization, né? Esse authorization, ele tá aqui desabilitado. Vou até remover daqui, tá? Ele tá utilizando essa estratégia aqui já. Como a gente está utilizando a estratégia do bear, a gente não precisa escrever aqui, né? Antes do nosso token, o bear, tá? Porque ele já pega aqui
por padrão, beleza? Então, agora, o que a gente precisa fazer? Agora que a gente já sabe como que é a estrutura que vem aqui dentro desse authorization, a gente precisa pegar o nosso token. E aqui, para a gente validar se esse token ele tá correto ou não, a gente não precisa desse bear, né? A gente pode ignorar, porque o que vai importar para a gente é somente o nosso token, né? Então, antes da gente continuar, então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos tratar aqui essa primeira validação, né? Se o token não tiver preenchido, a gente vai dar um erro. Então, se diferente de token, a gente vai dar um return response status 401.end, tá? E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando o status 401, que já é aquele status definido como não autorizado, né? E tô enviando, retornando a minha resposta, né? Ou eu poderia fazer o seguinte, retornar um 401 e colocar aqui uma mensagem de token missing, beleza? Mas eu vou deixar aqui esse padrão, vou utilizar aqui o ponto end, e aí ele vai pegar a mensagem padrão do erro 401, tá? Então, a gente já tá validando aqui, né, se o token tá preenchido. Vamos fazer um teste se essa validação tá funcionando? Eu vou voltar aqui na minha criação de tag e vou só desabilitar aqui, né, deixar como disable e vou dar um send. E ele já retornou aqui para mim, ó, 401 unauthorized, tá? Então, já tá funcionando essa parte. Então, agora o que a gente precisa fazer? Deixa eu colocar esse return next aqui para baixo para não nos confundir. Agora, então, a gente precisa validar se o token, ele é um token válido. Para isso, eu vou utilizar aqui a nossa função, a nossa biblioteca JSON Web Token. E aqui, dentro do JSON Web Token, ele tem uma função que é a função verify. E ela consegue verificar se o nosso token, ele é um token válido, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui a nossa função verify, que ela recebe o nosso token e a nossa chave pública, né? A nossa chave secreta, quer dizer, que é a chave que a gente criou aqui, cadê service? Aqui dentro do nosso Authenticate User Service, tá? Então, deixa eu já pegar essa nossa chave. Mais pra frente a gente vai melhorar, vai tirar daqui, beleza? Mas eu vou passar aqui, então, ela como sendo o segundo parâmetro. E aí, o primeiro parâmetro que a gente precisa receber é o nosso token, né? Só que o nosso token, da forma como ele tá vindo com esse bear, né? E a gente precisa menosprezar esse bear, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu vou mudar o nome desse token. Eu vou mudar para auth token. E vou mudar aqui também, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um auth token ponto split. Deixa eu colocar aqui dessa forma, só para ele parar de dar o erro. Eu vou utilizar essa função split de dentro do JavaScript. Essa função split, a gente consegue passar aqui uma expressão para ela, que a gente quer que ela divida a nossa string. Então, aqui no nosso caso, se a gente for pensar nessa estrutura do nosso bear, deixa eu tentar copiar aqui e passar aqui para a gente ver o seguinte, né? Se a gente for pensar aqui nessa estrutura do nosso bear, do nosso token, né? A gente poderia dividir esse nosso token em duas partes. E uma seria o nosso bear, né? Essa palavra aqui. E a outra seria o nosso token. E se a gente for ver, o que a gente tem aqui entre elas é um espaço, né? Então, a gente poderia dizer para a nossa função split que a gente quer dividir a nossa string pelo espaço, já que a gente só tem um espaço aqui, né? Então, eu posso passar para ela que a expressão que eu quero utilizar para separar a minha string é um espaço. Beleza? E a partir do momento que a gente utiliza o split, ele pega a nossa string e ele vai dividir em um array. Se a gente for ver, se a gente quiser ver o que está acontecendo aqui, vou fazer o seguinte, para você entender com calma
o passo a passo aqui do que está acontecendo nesse split, né? Então eu vou passar aqui esse token, tá? Só por enquanto. E vou dar aqui um console log dentro desse meu token, tá? Perceba que agora essa variável token, ela vai vir para esse auth token.split, tá? Então, vou testar aqui, ó, token habilitado. Se eu dou um send, olha só, ele criou para mim um array com 2 posições. Então, a primeira posição é o meu bear e a segunda posição é o meu token. Bom, como pra gente não interessa o bear, eu posso pegar somente a segunda posição. E aqui no JavaScript tem uma coisinha bem bacana que a gente consegue dividir o nosso array. Então aqui, como a gente não precisa da primeira posição, eu posso dizer o seguinte, eu posso colocar uma vírgula, né? Nosso array tem 2 posições. A primeira posição eu quero ignorar e a segunda posição eu quero que ele coloque o valor que está vindo na segunda posição dentro da minha variável token, tá? Então a primeira ele vai ignorar, vírgula, e a segunda ele vai para dentro da minha variável token. Para eu testar se tá tudo certo, eu vou rodar novamente esse teste. E eu preciso salvar, ó. Eita, Dani, tá esquecendo de salvar. Acha que tá com autosave aqui, né? Tô emocionada demais. E olha só, agora a nossa variável token já tá aqui dentro, né? A nossa variável token tá dentro aqui do token certinho. Então agora sim a gente pode seguir o nosso fluxo. Como a gente já tem o nosso token, a gente pode verificar se esse token ele é um token válido sem problema nenhum, beleza? Porém, se o token não for um token válido, ele vai dar um erro, né? Eu poderia utilizar aqui, né, a função de callback, que aí eu consigo pegar um erro e o decode, token decodificado, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma variável chamada decode, por exemplo, tá? E colocar essa minha função dentro de um try-catch. Por quê? Se esse meu token for um token inválido, ele automaticamente vai cair dentro desse meu catch. E aí, se for inválido, eu retorno um status 401.end, que é o mesmo erro de usuário não autorizado, tá? Se ele for um token válido, aí ele vai decodificar esse token para mim. E aí, para a gente ver o que está sendo feito no momento desse decode, vou colocar aqui um console log dentro desse meu decode, beleza? Deixa eu só limpar aqui o terminal para ficar melhor para a gente entender. Vou dar um send e ele não retornou nada aqui pra gente, né? Ele retornou unauthorized. Por que que ele retornou unauthorized? Provavelmente porque esse nosso token ele já expirou, né? Lembra que a gente tinha colocado lá que o nosso token ele tinha a duração de... Deixa eu ver aqui qual que era a duração que a gente tinha feito. De 1 dia, né? Então eu vou gerar novamente aqui um novo token, tá? Vou copiar esse token e vou inserir aqui dentro. E se eu der um send, olha só, ele retornou para mim aqui as informações do meu usuário, né? Que é exatamente as informações que a gente passou aqui dentro do nosso Authenticate User Service, né? Então a gente tem o nosso e-mail, a gente tem quando que ele foi gerado e quando que ele vai expirar e o ID do nosso usuário dentro do nosso subject, beleza? Então agora o que que a gente precisa fazer? Bom, a gente validou aqui se o nosso token ele já está válido. Token estando válido significa que o usuário ele está autenticado na nossa aplicação e significa também que o usuário ele pode fazer as requisições, né? Pode acessar as rotas que precisam de que o usuário esteja autenticado. Show de bola. Então, aqui, nesse momento, depois que ele fez o decode, a gente pode dar o nosso return next, né? Para ele seguir, então, o fluxo sem problema nenhum. Então, só isso daqui já iria garantir que o nosso usuário, ele é um usuário que está autenticado na aplicação e a gente poderia parar por aqui sem problema nenhum para seguir o fluxo.
Só que se a gente for ver aqui, né, a gente tem essa questão de recuperar informação do usuário. E uma coisa bacana que a gente consegue fazer com o Midway, que a gente consegue manipular o nosso request, né, essa nossa variável aqui de request. Aqui nesse nosso decode, ele não vai gerar algumas informações e uma delas não é o ID do nosso usuário. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse ID do nosso usuário logado dentro do nosso request. Porque podem ser que tenham alguns serviços, algumas rotas, alguns outros middlewares que vai precisar dessa informação, como a gente vai ter no nosso ensure admin, que ele vai precisar dessa informação do nosso usuário. Então, o que a gente consegue fazer? Se eu desestruturar esse meu decode, ele tem aqui a opção do meu sub, né? Esse meu sub, ele vai ser o ID do usuário, né? O nosso user ID. Então, o que eu posso fazer? Aqui, depois que eu recuperei esse meu sub, eu posso, por exemplo, dar um request user underline ID, passando, por exemplo, ou melhor, vamos fazer o seguinte, request user ID, passando o nosso sub, né? Então, nas próximas rotas, quando eu quiser ter acesso ao ID do usuário logado, eu vou passar, né? Vou recuperar através do request.userID. Tá, Dani, mas ele tá dando aqui esse erro, né? Por que ele tá dando esse erro aqui dentro do nosso request? Porque, por padrão, essa variável userID, ela não existe dentro do nosso request. Então, o request, ele não reconhece, né? Se a gente for dar um Ctrl-clique aqui dentro desse request, a gente pode procurar aqui, pode acessar aqui toda a interface, pode ir navegando e a gente vai ver que ele não tem nenhuma variável chamada userID, tá? Mas uma coisa que a gente consegue fazer no TypeScript é sobrescrever alguns tipos, né, de bibliotecas que já tem as suas tipagens. Por exemplo, esse request, ele vem do Express, né? O Express, se a gente for ver aqui, @types, dentro desse @types, que é onde ficam as tipagens da biblioteca, ele tem aqui essa pasta Express, que tem um arquivo chamado index.d.ts. Dentro desse index.d.ts é onde existem as tipagens da biblioteca, tá? A gente pode incluir variáveis dentro dessa tipagem. Tá, Dani, então é simples, eu coloco aqui em algum lugar dessa biblioteca o que eu quero adicionar. Não é assim, tá? Até porque essa tipagem aqui, né, essa pasta aqui, né, ela é gerada quando a gente instala a biblioteca, né? E se a gente for pensar no momento que a gente baixar, né, essa biblioteca de qualquer outro projeto, não vai existir essa variável. Então, o TypeScript, ele permite que a gente sobrescreva essas tipagens. Para isso, aqui dentro da minha pasta src, deixa eu minimizar as demais, aqui dentro da pasta src, eu vou criar uma nova pasta, então, new folder, vou chamar ela como @types. Dentro dessa @types, eu vou criar uma outra pasta chamada express. E dentro dessa minha pasta express, eu vou criar um arquivo index.d.ts. Exatamente a mesma estrutura que a gente tem aqui, né? Dentro do nosso Node Modules, @types, express e o index.d.ts. E aqui dentro desse arquivo que a gente criou, eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um declare namespace express, tá? Isso daqui já é padrão para a gente conseguir sobrescrever uma biblioteca. E aqui eu vou dar um export interface request. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar tudo que tem dentro desse Node Modules, index.d.ts, né? Toda a tipagem que tem aqui dentro, mais o que a gente passar aqui. E agora aqui eu posso dizer que eu vou ter um user ID do tipo string, né? Que é exatamente essa variável aqui que a gente está passando, beleza? Deixa eu ver, talvez a gente precise dar aqui
um reload na nossa aplicação. Então, deixa eu ver se tá certinho. User ID, Request Express, beleza? Então, vou dar aqui um Ctrl Shift P e vou dar aqui um Reload Windows só para garantir que ele tá pegando corretamente. Se a gente der aqui um request ponto, ele já tem aqui o nosso User ID, tá? Então, o User ID, ele já tá inserido aqui. Show de bola, tá funcionando. Só que olha só, o que ele tá dando aqui como problema agora na nossa string, né? Porque esse sub, ele tá dizendo que é uma função, né? E aqui dentro desse User ID, a gente está esperando que ele receba uma string. Então, o que a gente poderia fazer aqui, até para ficar uma coisa mais bacana com a utilização do TypeScript? A gente poderia criar aqui uma interface com o nome, por exemplo, de ePayload e dizer que dentro desse ePayload, ele vai ter um atributo chamado sub, que é do tipo string. E aqui agora nesse nosso verify, a gente vai forçar que esse nosso verify, ele seja do tipo ePayload, tá? Porque a gente sabe que esse sub, a gente está passando uma string para ele, né? Se a gente for olhar aqui o nosso Authenticate User Service, ele está passando uma string que é o User ID. Então, a gente vai forçar a nossa função Verify receber esse nosso ePayload, tá? E agora aqui, ele já resolveu esse erro aqui pra gente, beleza? Então, vou rodar aqui a nossa aplicação. Deixa eu ver que ele tá reclamando aqui ainda. Ensure Authenticated. Não deveria. Deixa eu dar um reload aqui novamente, só para garantir. Yarn dev. Deixa eu ver. Request. User string. Sub. Property User ID does not exist on type request. Não, ele existe sim. Você que não tá conseguindo recuperar. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um request aqui. User ID de novo passando sub. Deixa eu dar um Ctrl clique. Ele tá recuperando aqui. Vamos pensar aqui o que ele não tá reconhecendo. Tá, depois de eu chorar aqui um pouquinho, eu lembrei que eu esqueci do seguinte. Aqui dentro do nosso tsconfig.json, a gente tem aqui esse type roots, que é a lista de pacotes, né, pra gente incluir nos tipos, nas definições de tipagens, né? Então, o que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar, vou abrir aqui, né, uma string, e vou colocar aqui um ponto barra src barra @types, que é onde tá essa nossa tipagem, as nossas tipagens aqui, né? Então, eu vou pedir pro meu tsconfig validar tudo que tiver ali dentro do @types, tá? E aí, eu vou salvar aqui, então. E agora, o nosso server, ele está rodando sem problema nenhum. E a gente já tá conseguindo, então, repassar esse nosso request user ID, né? Pegando o nosso sub, beleza? Deixa eu colocar esse aqui pra cima. Show de bola. Então, como que a gente faz agora para pegar esse nosso User ID? E aí vem o próximo passo que a gente precisa fazer. A nossa autenticação aqui, ela já está funcionando. Nas rotas que a gente precisa utilizar a autenticação, a gente pode colocar, né, por exemplo, aqui no compliments, né, que a gente vai precisar colocar, beleza? Compliments não, né? Compliments. Por isso que é importante a gente ter ali o inglês para nos auxiliar. Então, vou colocar aqui o Ensure Authenticated, beleza? E agora, aqui dentro desse nosso Ensure Admin, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir, vou colocar aqui colocar aqui em cima. Eu vou pegar, dentro do meu request, o meu User ID, né? E vou dar aqui
um console log para ver se ele tá funcionando, beleza? Então aqui, deixa eu zerar aqui, só para ficar mais fácil. O que que vai acontecer? Aqui na nossa rota, ele vai passar primeiro por esse middleware de autenticação e depois ele vai para esse middleware para verificar se é um admin. E aí, quando ele verificar que é um admin, ele precisa mostrar aqui no nosso terminal o ID do nosso usuário. Se estiver funcionando essa manipulação que a gente fez aqui dentro... Cadê? Aqui dentro do nosso request, beleza? Então eu vou dar um send e olha só, ele mostrou aqui pra gente. Então a gente conseguiu colocar, a gente conseguiu manipular o nosso request, né? E aí a gente vê mais uma estratégia, né? Mais uma manipulação que a gente consegue fazer utilizando poucos recursos, né? Tá, Dani, show de bola isso, mas então eu posso passar aqui dentro do meu request o que eu quiser. Sim e não, né? Nada te impede de você inserir informações dentro do seu request, mas você não vai sair colocando aí informação adoidado, né? É importante você entender aquilo que é necessário, que você realmente vai precisar, né? Para você poder colocar. Por exemplo, o ID do nosso usuário, ele é importante porque em muitas rotas, em muitas requisições, em muitos serviços, a gente vai precisar da informação do nosso usuário. Então, é bacana a gente ter essa informação, né? A gente poderia aqui dentro recuperar dentro do nosso repositório a informação do usuário por completo, passando mais algumas informações aqui, mas por enquanto vamos deixar somente o ID aqui, beleza? Então, o nosso Ensure Authenticated já está funcionando, agora a gente vai corrigir esse nosso Ensure Admin, tá? E agora que a gente tem o ID do nosso usuário, a gente consegue, então, verificar se esse usuário, ele é um usuário que é do tipo administrador, né? Para isso, a gente vai precisar do repositório do nosso usuário. Então, eu vou criar aqui um const users repositories. E aqui eu vou utilizar aquele get custom e vou passar o nosso repositório de usuário, tá? E aqui, então, eu vou utilizar o seguinte, const user igual await users repository find one, né? Porque eu só quero um, e vou passar aqui o nosso user ID, tá? E eu preciso transformar esse meu middleware em uma função assíncrona. Opa! Aqui. Beleza? Então, aqui ele vai ter a informação do nosso usuário e dentro desse nosso usuário, ele tem se ele é um admin ou não. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou remover essa nossa const admin e vou desestruturar aqui o nosso admin, né? Como é só essa informação que a gente tem aqui, sem problema nenhum, a gente pode pegar por aqui. Beleza? Então, agora, a gente consegue dar mais um passo. E olha só que simples alteração que a gente fez aqui, né? Com 3 linhas de código, a gente já conseguiu refatorar o nosso código, né? Tirando aqueles dados mocados, né? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um usuário que não seja administrador, para a gente conseguir validar, né? Ver se vai dar algum erro. Então, deixa eu ver aqui. Um usuário que não é administrador. Vou pegar aqui o usuário do Elias. Eu acho que é esse usuário mesmo, não é? Eita, deu alguns erros aqui. Cannot find modules. Ele importou do lugar errado. Então, deixa eu só verificar um negócio aqui. Eu acho que eu já sei porque que ele tá dando esse erro no meu. No de vocês não vai aparecer, mas é que na hora que eu tava fazendo o teste, eu desabilitei esse base URL, né? Ou eu habilitei, então vou desabilitar. Ele vai dar alguns erros aqui. E agora, então, eu vou corrigir essa minha importação. Ponto, barra. E aí, ele já foi pro lugar correto. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu verificar em algum lugar aqui. Não é o usuário do Elias. Então, eu vou fazer aqui o login com o usuário do Elias, né? Então, eu vou utilizar aqui o Elias. Qual que é mesmo? Elias, @teste.
Vou dar um send, ele gerou aqui um token. E agora, se eu tentar criar uma tag com esse usuário que não é administrador, ele tem que dar um erro dizendo que eu não tenho autorização. E olha só, ele deu o erro aqui, né? Se a gente for olhar, ele deu erro dizendo que nós não temos autorização. Show de bola, tá funcionando essa parte. Será? Vamos fazer uma autenticação com o usuário que é administrador. Então, deixa eu me autenticar aqui, deixa eu voltar. Dou um send, vou pegar esse token, vou tentar criar uma tag. Ele tem que dar o erro de tag já existente. Tag já existente, beleza? E agora aqui, deixa eu adicionar mais uma tag, deixa eu ver o que a gente já tem aqui de tag. Liderança e inspiração. E vou cadastrar uma aqui como otimista. E vou dar um send. E ele cadastrou aqui a tag pra gente. Então, a gente conseguiu evoluir mais um ponto na nossa aplicação. Olha só que bacana. Criamos dois middlewares, um que faz a verificação do nosso token, faz ali, né, toda a verificação se é token válido, se o usuário pode acessar, né? E ele passa também a informação do nosso usuário, né, o nosso user ID para dentro da nossa requisição. E aqui no admin a gente consegue recuperar o ID e verificar se esse usuário é administrador. Show de bola, isso deixa a gente muito feliz quando a gente vê a evolução da nossa aplicação. E agora então vamos ver aqui os pontos que a gente já fez. Então a gente já corrigiu o ensure admin, já validamos se o usuário ele está autenticado, né? E agora a gente vai fazer a correção aqui da questão dos elogios, né? Por quê? Se a gente for lembrar, aqui dentro do nosso service, quando a gente cria aqui, né? Como que a gente estava fazendo, como que a gente estava pegando o nosso user sender, né? A gente estava pegando pelo, cadê o controller? Create. A gente estava pegando aqui pelo request body. Só que essa informação agora ela não vai vir do request body. Ela vai vir de onde? Ela vai vir do request, que foi esse que a gente criou aqui, né? Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil, para a gente visualizar. Ela vai vir desse request aqui, beleza? Então, aqui no meu controller, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse meu user sender daqui e vou pegar o user ID de dentro do meu request. E aqui no meu user sender, eu só vou colocar como user ID. Beleza? E aí, pegando dessa forma, o nosso usuário ele não vai poder manipular o usuário de envio, né? Ele vai ser obrigado a se autenticar na aplicação para aí sim a gente pegar o usuário dele e fazer esse envio. Vamos ver se está funcionando? Eu vou pegar aqui o usuário do Elias, que é um usuário que não é administrador. Poderia até ser esse usuário administrador. Vou pegar esse usuário aqui mesmo. E aí, o primeiro teste que eu vou fazer aqui dentro é o seguinte. Bom, deixa eu remover esse user sender, porque agora ele não vai pegar daqui. E eu não vou passar aqui o token para ver se ele está validando aquela rota, né? A rota aqui. Cadê meu routes? Routes. Aqui. Se ele está validando esse ensure authenticated. Beleza? Se eu der um send, ele deu aqui 401. Então, a gente já está conseguindo fazer essa verificação e essa validação. Agora aqui em Alphys, eu vou pegar o meu bear, passando o meu token. O meu user receiver vai ser esse B2, que é o Elias. B2, não, BE, né? BE, que é o Elias, tá? E aqui eu vou colocar... Você é sensacional. E aqui eu vou pegar uma tag de... inspiração. Já tá, né, como tag de inspiração. Então eu vou dar um send. E ele salvou aqui as informações pra gente, né? E ele salvou aqui o nosso user sender exatamente com o usuário que está autenticado na nossa aplicação, né? Então a gente não consegue fazer essa manipulação. Se a gente for olhar aqui na nossa tabela, ele salvou aqui
bonitinho, né? Só que a gente tá com as mesmas informações aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse usuário aqui da Nath e vou mandar pro Elias. Ou melhor, eu vou fazer do Elias mandando pra Nath, beleza? Só pra gente ver uma mudança aqui. Então, eu vou me autenticar aqui. Tudo isso aqui é teste, né? elias@teste.com.br. Pegar o token, passar aqui dentro. User Receiver agora vai ser esse 3B1. Vou passar aqui uma tag de liderança, por exemplo. Vou colocar assim, fera. E se eu salvo, também tá funcionando, né? Se eu volto aqui no meu banco de dados, ele tá funcionando também. E é esse registro aqui, show de bola. Então, a gente poderia dizer que a gente concluiu os objetivos da nossa aplicação, né? Que era o quê? Que era a gente conseguir fazer cadastro de tags com usuários que são administradores, garantir que o nosso usuário ele está autenticado utilizando ali o JWT, né? Fazer o cadastro de usuário e fazer o cadastro de elogios. Só que tá pouco para a aula de hoje, né? Vamos evoluir um pouco mais, vamos fazer mais algumas coisas aqui para aí sim a gente poder falar que concluímos tudo que a gente tinha para fazer nesse NLW, tá? Então, vamos... Deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. Vamos fazer a listagem dos elogios do usuário logado. Isso daqui acho que vai ser uma boa, né? E para isso, então, vou criar aqui um service que é list compliments by user service .ts. Então, esse daqui ele vai listar todos os elogios do usuário, né? E aqui, na verdade, a gente pode fazer dois services. Um para elogios enviados e outros para elogios recebidos desse nosso usuário, tá? Então, deixa eu pensar aqui como que a gente pode colocar o nome do nosso service. Colocar assim, ó. List user receive compliments. E aí eu vou criar também, já deixar criado aqui, um list user send compliments. E aí a gente vai criar então esses nossos dois... Opa, faltou o service aqui, né? Service.ts service.ts. Beleza? Então eu vou começar aqui pelo list user receive compliments. Class list user receive compliments. Export list async execute. E aqui, né, agora que eu lembrei, teve um aluno que me perguntou, Dani, esse async execute, async handle, ele faz parte da documentação do Node? Porque eu não encontrei em nenhum lugar. Não faz parte. É o nome que eu dei para minha função, tá? Aqui poderia ser qualquer coisa, né? XPTO, o nome que eu quisesse dar, tá bom? Eu utilizo aqui o execute por ser um padrão que eu tenho utilizado nos meus projetos, beleza? Então, esse nosso list user receiver aqui, ele vai receber apenas uma informação que é o user ID, tá? O ID do usuário que está logado. E aqui ele vai ser bem simples. A gente vai chamar o nosso repositório. Então, vou colocar aqui o repositório de usuário, né? Que a gente já tá calejado de ver como que é. Vou criar um const compliments await users repository find. E aqui, como a gente quer recuperar vários, então eu vou colocar aqui somente o find, tá bom? E aqui ele vai ter o nosso where, né?
Se a gente quiser utilizar aqui, ele vai ter o where. E a gente pode passar aqui, então, as informações. Opa! Olha eu aqui comendo bola. Não é do users, né? A gente vai pegar de dentro dos nossos elogios, né? Então aqui, na verdade, é o nosso Compliments Repository. Compliments Repository. Vamos alterar tudo. Vai chegando no final, assim, a gente vai ficando emocionado, né? Eu vou utilizar esse where aqui só pra gente ver mais uma possibilidade que a gente pode fazer, beleza? E aqui eu vou passar, então, o nosso user sender como sendo o nosso user ID. Não, na verdade, aqui é o user receiver, né? Como sendo o user ID, beleza? E vou retornar, então, todos os elogios que foram recebidos, né, pelo usuário, tá? Lembrando sempre que é o usuário que está logado na aplicação. E já para a gente ganhar tempo, eu vou fazer a mesma coisa para os elogios que o usuário enviou. Então, eu vou copiar tudo isso aqui. Vou passar aqui para dentro desse meu list user send. Vou dar um Ctrl D aqui para eu manipular tanto aqui o nome da minha classe quanto a exportação. E aqui eu vou colocar como user list user send complete. Ah, faltou o service aqui, né? No outro eu já ajusto sem problema nenhum. Só que aqui, ao invés de ser o receiver, ele vai ser o sender, né? E aí a gente vai recuperar também essa informação. Então, deixa eu ajustar aqui, colocando como service no meu user receive, beleza? E agora, então, criar os nossos controllers, né? A gente vai ter o list user receive compliments controller.ts e a gente vai ter também o list user send compliments controller.ts. Então deixa eu já começar por esse list user send compliments controller. Vou exportar aqui também. E criar aqui o nosso handle, request, do tipo request, importando sempre o request do Express. E response, também do Express. Beleza? E agora, então, vou criar aqui o nosso const list user isso aqui é o send, né? Então, list user send compliments service igual a new list user. Cadê? List user send complement service. Aqui, esse daqui. Deixa eu recuperar todos os elogios. Await. List user complement service.execute, passando o ID do nosso usuário. E da onde que a gente vai recuperar o ID do usuário? Lembrando que para o usuário recuperar, ele precisa estar logado. Então, quando a gente pensa em usuário logado, a gente vai ter informação do ID do nosso usuário vindo do request. Então, aqui dentro, eu vou desestruturar de dentro do meu request, beleza? E eu vou passar ele aqui para dentro do meu execute. E agora eu dou um return response.json compliments. Beleza? Vou copiar esse código aqui, como é a mesma coisa, né? Só muda o receiver e o sender. Eu posso copiar sem problema nenhum e alterar nos pontos que a gente precisa alterar. Então, aqui ao invés de send, é receive. Aqui eu preciso chamar o meu list user receive complement service. Então, eu posso sobrescrever aqui. Aqui onde ele está send, posso dar um Ctrl D e colocar aqui como receive sem problema nenhum. Beleza? Então, aqui ele já está funcionando também dentro da nossa aplicação, tá? E agora aqui, então, eu vou criar
duas rotas, né? Uma vai ser o router ponto... Como eu quero buscar essa informação, buscar a minha listagem, qual método que eu utilizo? Se você falou o método get, você acertou. E aqui, então, eu vou utilizar o seguinte, ó, vou utilizar o users barra... Posso passar... Deixa eu pensar aqui. O users barra complements barra send, tá? Só pra ficar mais claro, né? Eu vou criar aqui uma outra rota. Opa. Utilizando o users barra complements barra receive, tá? Só para quando a gente bater o olho, a gente entender que o que a gente quer recuperar nessa rota são os elogios, né? Enviados e recebidos pelo usuário, tá? E aqui eu vou importar os meus controllers. Então, const list user send complements controller igual a new list user send complements controller e o const list user receive complements controller igual a new list user receive complements controller. Chega até a ficar cansativo, né? Copiar aqui, passando o nosso handle, e aqui no receive eu passo ele ponto handle, tá bom? E o que falta a gente ter aqui agora é o nosso ensure authenticated, para garantir que essas nossas duas rotas, elas são rotas que precisa que o usuário esteja autenticado, tá? Então aqui no meu Insomnia, eu vou criar um list user send complements. Vou até duplicar aqui ela e criar um list user receive complements, tá? Base URL barra users barra complements barra receive. E aqui vai ser o barra send. Beleza? Agora, então, eu preciso passar o token do meu usuário para a gente recuperar, né? Porque se eu passar sem token, ele vai dar de 401, erro 401. Então, vou pegar aqui o token do nosso usuário, Ctrl C, passar aqui no meu bear token. Se eu der um send, ele retornou para mim, né? Todo elogio enviado pelo usuário. E aqui, então, utilizando também o meu bear token, ele retorna para mim todos os elogios recebidos pelo meu usuário. Show de bola, a gente já tá conseguindo fazer, né? Já evoluímos mais um pouco aí dentro da nossa aplicação. Agora, o que a gente poderia fazer aqui também, que é bacana, né? Aqui, se a gente for ver a nossa entidade de elogios, né? Os nossos complements, a gente tá recebendo também o objeto, né, do nosso user sender, do nosso user receive e da nossa tag. Aqui dentro, quando a gente faz o nosso repositório, o nosso service, aqui dentro do nosso, quando a gente chama, né, esse nosso find, a gente consegue passar uma outra propriedade para a gente recuperar as relações que a gente tem ali, né, os nossos relacionamentos, os nossos objetos que estão relacionados. Então, aqui depois que eu coloquei o meu where, eu posso fazer o seguinte. Se eu der um Ctrl espaço, eu tenho uma outra opção, que é a opção Relations. E esse meu Relations, ele espera receber um array. E aqui dentro, eu consigo passar quais são os objetos que eu quero que ele relacione. Então, aqui, por exemplo, eu posso passar que eu quero que ele relacione esse meu user sender. E aí, eu preciso passar exatamente esse nome aqui, tá? Então, eu vou passar o meu user sender. Eu vou passar também o meu user receiver. E vou passar também o meu objeto tag, tá? Então, agora, se eu fizer essa mesma busca no meu Insomnia, olha só. Vou buscar. E ele trouxe para mim o objeto completo, né? Então, eu consigo ter aqui as informações do ID, do name, e-mail, enfim, todas as informações que a gente tem ali dentro
do nosso relacionamento, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utilizar essa estratégia, porque pode ser que ele comece a ficar, né? Se tiver muitos dados, ele vai ficar pesado a nossa busca, né? Porque ele vai buscar ali, ele vai fazer uma busca encadeada, né? Buscando todas as informações, né? De relacionamentos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas também, você já consegue ver aqui também, já aprendeu mais uma forma de trazer todas as informações do objeto que está relacionado, tá bom? E você pode fazer isso aqui também para dentro do Send sem problema nenhum, que vai funcionar também da mesma forma. E ainda aproveitando que a gente está fazendo as listagens, né? Como a gente já listou os elogios, já listamos tanto os elogios enviados quanto os elogios recebidos, a gente precisa também ter um serviço que lista pra gente as tags, né? As tags que o usuário ele vai poder adicionar na nossa aplicação. Então, vamos criar aqui um list tags service.ts, class list tags service, export list tag service, e essa listagem aqui, ela vai ser uma listagem super simples, porque a gente só vai precisar retornar todas as tags que estiverem, né, que tem disponível para o usuário. Então, vou criar aqui um tags repositories, get custom repositories, tags repositories. E aqui, então, a gente vai pegar todas as tags e eu vou dar aqui um await tags repositories.find. Ele vai retornar todas as tags e eu vou retornar, então, para o meu usuário todas as tags. E olha só que simples a gente consegue fazer o retorno das nossas tags, né? Agora o que a gente precisa, então, é criar o nosso controller, list tags controller.ts, class list tags controller, export list tags controller, async handle, recebendo o request e o response. Vou chamar aqui o nosso service, então, const list tags service igual a new list tags service. Tags service. Const tags igual a await list tags service.execute. E vou retornar as nossas tags. Aqui eu preciso retornar pelo response.json. Então, vou passar aqui as nossas tags, tá? Cadê aqui a nossa rota? Vou criar aqui um router.get /tags e vou passar aqui o nosso const list tags controller igual a new list tags controller. E agora eu vou chamar esse meu controller aqui no meu método. Beleza? E olha só que interessante. Esse nosso router.getTags, ele tem o mesmo nome. Deixa eu colocar ele aqui pra gente ver. Ele tem o mesmo nome do nosso router.post/tags, né? E aí, uma dúvida que pode surgir, caso você não tenha muito conhecimento, é: Dani, eu posso ter duas rotas com nomes iguais? Nesse caso aqui, sim. Por quê? Embora as rotas tenham o mesmo nome, os tipos de métodos são diferentes. Eu tenho o método post e no outro eu tenho o método get. Então, quando a gente fizer a nossa requisição, que a gente vai especificar qual tipo de método, a gente pode sim utilizar o mesmo nome, beleza? E essa minha rota de tags, eu vou dizer que eu quero que seja, que só quem possa visualizar são usuários autenticados, tá? Então, vou criar aqui uma requisição chamada list tags. Vou passar esse meu usuário que está autenticado. Então, bear token, base URL /tags.
E se eu der um send, ele retornou aqui para mim a informação. Então, show de bola. Já tá funcionando. Mas e se agora, por exemplo, eu quisesse também que esse meu campo aqui do name, né, com os nomes das tags, fosse algo customizável? Se eu quisesse, por exemplo, que antes de cada nome de tag eu tivesse um hashtag ou um ícone, por exemplo, né? Como que eu poderia fazer? Bom, eu poderia, por exemplo, aqui dentro dessas minhas tags, né, eu fazer, por exemplo, um tags.map, pegando cada tag, e aí eu criaria ali, né, eu sobrescreveria esse meu objeto de tag. Então, eu recupero todas as informações que eu tenho dentro desse meu objeto de tag, né, quando eu coloco esses 3 pontinhos aqui, né, eu pego tudo que tem dentro desse meu objeto, e aí eu poderia também criar aqui um name custom, que eu teria um hashtag e também o tag.name, né? E aí aqui eu poderia, por exemplo, colocar um let e sobrescrever essas minhas tags, né? E aí o resultado que a gente teria seria exatamente o que a gente precisa, né? E funcionaria perfeitamente. Só que existe também uma classe, uma biblioteca, que permite a gente customizar também algumas entidades, né, que a gente tem. Porque por padrão, né, o que está acontecendo aqui? O TypeORM, ele vai fazer toda a busca e só depois a gente consegue manipular isso com informações que não estão dentro do banco de dados, né? E existe uma biblioteca que se chama Class Transformer, que eu já deixei aqui para a gente dar uma olhada. E ela permite com que a gente transforme uma classe, né? Então a gente consegue passar algumas informações para dentro da nossa classe. E essa biblioteca, ela tem um método chamado @expose, que permite a gente expor atributos que, por exemplo, não foram lidos pelo nosso TypeORM. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa biblioteca aqui. Então, deixa eu remover esse daqui. Vou mudar para const. E vou instalar essa biblioteca que é a class-transformer. E aí, aqui dentro da minha entidade tag, eu vou importar de dentro do class transformer o expose. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um @expose, vou passar um nome para esse meu atributo, que eu vou chamar, por exemplo, de name custom. E aqui eu consigo criar, por exemplo, uma função, né? Então vou chamar aqui minha função name custom, que vai ser do tipo string, e ela vai retornar a seguinte informação. Eu quero que ela retorne o hashtag pegando o nome da minha tag, tá? Então, quando a gente for expor essa nossa entidade, eu quero que ele pegue e crie esse name custom, né? Eu quero que ele crie uma string a mais pra gente, tá? E agora, aqui dentro do meu service, eu vou importar de dentro do meu class transformer o class toPlan, tá? E basicamente, o que esse class toPlan ele vai fazer? Aqui a gente vai ter exatamente essa busca aqui sem esse nome custom, né? Sem esse name custom, porque lembrando que isso daqui são as informações que tá vindo do meu TypeORM, do meu banco de dados. Eu quero que após ele fazer a busca, eu consiga ter também essa informação name custom de dentro da minha entidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um return class toPlan, passando as minhas tags. Então, essa propriedade aqui, essa função class toPlan, ela basicamente vai dentro da minha entidade, né, da minha entidade de tag, e ela vai criar novos objetos a partir dos objetos que eu já tenho aqui vindo do TypeORM. E quando ela criar esses novos objetos, ela vai adicionar também esse objeto name custom, beleza? Então vamos testar para a gente ver se está funcionando. E agora, show de bola, continua funcionando a nossa aplicação. Eu poderia trocar o nome aqui, por exemplo, para name underline custom, né? Para seguir um padrão. E ele alteraria aqui para mim.
beleza? Então, aqui nesse meu expose name, é exatamente o nome que eu quero que ele passe aqui pra mim, beleza? Então, olha só quanta coisa bacana a gente já fez aqui na nossa aplicação, né? E eu diria que pra gente finalizar de fato a nossa aplicação, só falta uma coisa, que é a listagem de todos os usuários disponíveis na nossa plataforma, né? Então, pra gente não deixar nada faltando, vou criar aqui um service list users, service.ts, que vai ser super simples também. Provavelmente você já deve ter feito. Então, vou criar aqui um export list user service, passando meu exsync execute. Deixa eu minimizar aqui. Vou criar, pegar o meu repositório de usuários, né? Então, get custom, passando o users repository, e vou buscar todos os meus usuários, tá? Utilizando o método find. E agora eu retorno todos os meus usuários. Simples assim, é tudo isso que a gente precisa para fazer a busca dos usuários. E agora aqui, então, vou criar um list users service. Service não, né? Controller.ts, class list user controller, export list user controller. Vou criar aqui o handle, pegando o meu request e o meu response. Const list user service igual a new list user service. Const users igual ao h list user service ponto execute, retornando dentro do nosso response JSON todos os usuários que a gente já buscou. Deixa eu dar um enter aqui. E o nosso controller também está prontinho. Então, agora o que a gente precisa fazer? Chamar aqui nas nossas rotas, né? Então, vou ter um router.get /users, tá? Deixa eu criar aqui também o meu controller, né? Const users list users controller igual a new list users controller. Cadê? List users controller. Deixa eu ver o que eu criei aqui. List user, né? Então, deixa eu mudar. List users. Beleza? Então, deixa eu tentar de novo. List users controller. Agora sim. E agora, vou copiar aqui e passar o meu list user controller ponto handle. E eu só quero que quem tenha permissão para ver os usuários sejam usuários que estejam autenticados na nossa aplicação, tá? Vou dar um yarn dev para rodar a nossa aplicação. Vou criar aqui um list all users, base URL /users. Se eu tentar sem nada, usuário não autorizado. Deixa eu pegar aqui o token, passar aqui para dentro do nosso... Opa! Copy. Passar o nosso token. E a gente tem aqui todos os usuários que estão cadastrados na nossa aplicação, né? Se, por exemplo, a gente só quisesse buscar usuários que não fossem administrador, era só a gente passar dentro do nosso where, né? Onde usuários tenham o admin como falso, né? Então, a gente consegue também fazer várias coisas aqui dentro da nossa aplicação. E aí também até uma coisa que a gente consegue fazer utilizando essa biblioteca do Class Transformer é que perceba que a nossa senha, ela tá sendo mostrada aqui, né? Agora imagina eu retornar a senha para um usuário que não deva ver a senha, né? Como que eu consigo utilizar, né, fazer com o Class Transformer para que a nossa senha ela não seja passada quando a gente fizer ali a busca dos nossos usuários? Aqui dentro da biblioteca, também, a gente vai ver que ele tem aqui, se eu não me engano, é o exclude, né? Ele já mostra aqui também, né, utilizando dentro da senha. Então, aqui no nosso user, deixa eu procurar aqui as nossas entities.
Aqui no nosso user, eu vou colocar aqui em cima do nosso password, eu vou colocar um exclude, tá? Deixa eu colocar aqui exclude e vou importar de dentro do class transformer o exclude, tá? Para ele excluir as nossas senhas. E agora aqui no nosso list server, eu importo daquela mesma forma, né? O class toPlan de dentro do class transformer, tá? E aí eu passo todos os nossos usuários aqui, beleza? Se a gente fizer aqui a busca novamente, ele não tá mostrando pra gente a senha. Então essa biblioteca do class transformer, ela é sensacional quando a gente quer expor ou excluir alguns dados da nossa... que a gente tem aqui na nossa aplicação, tá? E aqui, se você for ver essa biblioteca mesmo, ele tem vários métodos, né? Ele tem o class to class, né? Aqui. Class to class, class to plan, né? E ele mostra aqui, por exemplo, class to plan, ele vai colocar, né, os nossos objetos dentro de um JSON Stringify. Aqui a gente tem o class to class, enfim. Tem várias coisas que a gente pode fazer utilizando essa biblioteca, que é muito interessante também para a gente usar nas nossas aplicações. E agora, com tudo isso, nós podemos dizer que chegamos ao final da 6ª edição do NLW, chegamos ao final da nossa missão, né? Muita coisa aconteceu, aqui a gente só colocou um pedaço do que a gente estava fazendo hoje e eu acabei me empolgando e fui passando muita coisa ainda do que não tinha aqui planejado, né? Mas o que eu queria, antes de mais nada, antes da gente começar a fazer, recapitular tudo que a gente fez durante esses dias, eu queria te agradecer de coração por você ter ficado até esse momento, porque eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes passou pela tua cabeça desistir, eu sei que as dificuldades elas vieram, porque realmente elas vêm, isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do nosso aprendizado, né? Todo dia é um desafio, mas eu quero te agradecer por você ter continuado, por você ter acreditado primeiramente em você, porque não é em mim, não é na Rocket, não é no NLW, mas você acreditou em você, você acreditou no seu potencial e só por isso eu já tô muito feliz por você ter chegado aqui. Mas claro, a gente precisa fazer aquela recapitulada básica, né? Pra gente ver tudo que a gente aprendeu durante esses 5 dias, tudo que a gente aprendeu durante essa semana, que foram 5 dias intensos, mão na massa, muito conteúdo que a gente conseguiu absorver. Então, para isso, eu vou abrir aqui o meu projeto. Você abra aí o seu, que já deve estar aberto, né? Já deve estar aberto. E olha só quanta coisa a gente aprendeu. Vamos começar lá do primeiro dia, né? A gente começou aprendendo os conceitos básicos do Node, entendemos como que o Node funcionava por baixo dos panos, por que que ele foi criado, a motivação pela sua criação, o que que levou o Ryan Dahl a criar o Node, né? E tudo que a gente viu ali por baixo dos panos. A gente começou também vendo os métodos, o que que era uma API, quais eram os tipos de métodos que a gente poderia ter nas nossas requisições, os tipos de parâmetros que a gente poderia passar para as nossas requisições quando a gente usar um ou outro, né? Tudo isso a gente foi vendo ali no primeiro dia. No segundo dia a gente evoluiu ali já criando mais rotas, começando a dar um corpo para nossa aplicação, vendo o que que era migrations, vendo o que que era, como que a gente poderia colocar entidades no nosso banco de dados, o que que era um ORM, né? Relacionamento entre uma aplicação, entre entidades, né? Objetos e o nosso banco de dados. A gente criou os nossos repositórios também, que a gente viu que era a camada responsável por se comunicar com o banco de dados. Vimos também ao longo dos dias ali o que que eram middlewares, né? Que eram interceptadores que a gente poderia ter, né? Que poderia tanto parar uma requisição como adicionar também informação, que foi o que a gente fez nessa aula. A gente adicionou uma informação, por exemplo, no nosso request, né? Então a gente utilizou o nosso middleware para adicionar uma informação dentro do request, que era a informação do usuário. Ao longo dos dias a gente foi vendo sobre relacionamentos entre entidades, o que que era uma primary key, o que que era uma foreign key, vimos algumas bibliotecas,
começamos a dividir lá a nossa aplicação em algumas camadas para trazer um código mais limpo para a aplicação. Então, a gente teve a camada de controller, camada de repositório, camada de service, né? E as nossas rotas ali. Vimos o que era cada um. Aprendemos também como sobrescrever tipagens já existentes de alguma biblioteca, né? Fazendo isso, utilizando a biblioteca do Express. Muita coisa a gente aprendeu, né? Hoje a gente viu também o Class Transformer, que permite a gente expor ou excluir alguma informação que vai para o usuário, né? Vimos como utilizar o JWT, que foi o que vocês pediram na comunidade. A gente aprendeu como fazer autenticação utilizando o JWT, como fazer a autenticação, como verificar se o usuário estava autenticado dentro da nossa aplicação, né? Enfim, eu posso dizer que a gente chega aqui com sentimento de dever cumprido. Tanto eu quanto vocês, nós podemos ter isso na nossa mente, esse sentimento de dever cumprido, né? Muita coisa a gente fez. Eu posso dizer que foram 5 dias intensos, onde a gente realmente entregou o melhor que a gente poderia entregar nesses 5 dias. A gente se dedicou ao máximo para que você pudesse absorver tudo, para que você pudesse evoluir, para que você pudesse chegar no final desses 5 dias falando, Dani, agora eu sei o que é o Node, agora eu sei como criar a minha aplicação, eu criei a primeira aplicação, ou de repente tinha conceitos que eu não entendia antes, que eu consegui entender. Isso é a maior gratificação, né? O maior feedback que eu posso ter de você é esse. E já falando de feedback também, a gente recebeu muitos feedbacks. Eu fiquei olhando ali um por um. Alguns vieram no Discord, no Instagram, tiveram também ali nos nossos encontros na Twitch, né? Pra gente bater o papo. E todo o feedback que vocês me deram, eu tive escutando, eu tive lendo e tentei ali pegar com carinho para melhorar em cada aula, para evoluir em cada aula. Então, só posso agradecer de coração por você ter se dedicado, por você ter estado tanto no NLW quanto na Twitch, no YouTube e tudo mais, né? E agora, claro, a gente tem... Deixa eu olhar aqui a minha colinha, porque ninguém é de ferro, né? Como andar milhas extras, né? Bom, como eu falei aí em algumas aulas, e até a gente já fez aqui o recap, então desconsidera isso, né? Mas como a gente já falou, como eu falei em algumas aulas, né? Se eu não me engano, na aula de ontem, é importante que você coloque esse seu projeto no GitHub, por exemplo, porque isso vai te ajudar, tá? As empresas vão olhar para o teu GitHub, recrutadores vão olhar para o teu GitHub, mas é importante que você também consiga evoluir, que você consiga pegar esse projeto e fazer algo a mais, seja o front-end, seja incrementar o back-end. E aí, nesse milhas extras, eu deixei algumas coisinhas que a gente pode fazer para incrementar esse seu projeto, tá? Então, o que você pode fazer para andar milhas extras, por exemplo, nesse seu projeto? Uma coisa que a gente pode fazer, colocar, por exemplo, quando o usuário enviar ali um elogio para algum outro usuário, a gente já tem um e-mail dos usuários, não tem? Então, a gente pode pegar, utilizando um serviço, né? Pode ser um serviço gratuito, uma Amazon, enfim. Você pode fazer o envio do e-mail para esse usuário falando, ó, você recebeu um elogio de fulano de tal, ou simplesmente você recebeu um elogio, o que seria bacana, né, para a pessoa ter aquela notificação. Então, primeiro ponto, você pode criar ali um serviço de e-mail que envie um e-mail informando que o usuário ele recebeu uma notificação. Você pode colocar isso em produção. Existem alguns serviços que você pode utilizar colocando em produção. Então, você pode utilizar, por exemplo, o Heroku, que é um serviço gratuito, que ele linka super bem com o GitHub, você pode utilizar sem problema nenhum, beleza? Você pode também utilizar a Amazon, DigitalOcean e por aí vai, que tem um monte de serviços também que você pode utilizar. Então, a gente já tem duas coisas aí, né? A questão do envio de e-mail e a gente tem também a questão de você colocar em produção. Outro ponto também que você pode fazer para andar milhas extras, como eu falei, é criar, se você tem um pouco de conhecimento de front-end, você criar ali o seu front-end também, beleza? E aí, falando em front-end, olha só, eu lembrei de uma coisa super bacana. Caso você queira testar com o seu front-end, o que você pode fazer aqui? Adiciona essa biblioteca Course, tá?
e adiciona também as tipagens do course, como dependência de desenvolvimento. E aqui no seu server, você importa o course, import course de dentro do course. E aqui você dá um app.use chamando o seu course. O que esse course ele vai fazer? Ele vai habilitar que outras fontes, que não seja, por exemplo, aplicações back-end, consigam acessar a sua aplicação. Por padrão, você não consegue se você não tiver a sua aplicação habilitada para receber requisições de fora. Então, aqui dentro desse course, você pode, por exemplo, passar aqui um Orange. Se você quer que somente um site, um IP acesse a sua aplicação, ou você pode deixar com o course assim, que vai estar habilitado para todos os outros clients, beleza? Então aqui também, se você quiser utilizar o front-end, você já pode utilizar com esse course. Então a gente já tem ali 3 coisas a mais que a gente pode fazer dentro da nossa aplicação. Outra coisa que você poderia pegar, Dani, eu tenho um pouco de conhecimento ali de Clean Code, de Solid. Pega essa estrutura aqui, começa a criar módulos, né? Utilizando, por exemplo, use cases, utilizando os conceitos do Solid e alguns outros design patterns. Começa a explorar um pouco mais o código nessa questão de arquitetura, né? Começa a realmente se aprofundar nessa questão de arquitetura também, que isso vai contar pontos também para você, beleza? Outra coisa que você pode fazer aqui nos nossos erros, onde a gente dá os nossos throws, né? Deixa eu pegar aqui um throw. Aqui, por exemplo, onde a gente dá o nosso throw new error, cria ali um handler, né? Uma classe handler que vai ser responsável por capturar esses nossos erros, cria erros customizáveis. Isso também é um super ponto que dá para você fazer na sua aplicação, beleza? Outra coisa também que dá para você fazer super show de bola, aqui a gente está utilizando o banco SQLite. Você pode utilizar o banco Postgres, ou o banco MySQL, ou Oracle, ou o que você quiser, tá? E aí, para você fazer isso, é muito simples. O que você vai precisar fazer? Aqui no seu ORM config, ao invés de você ter o seu type SQLite, você vai utilizar as informações do Postgres, que inclusive as informações do Postgres está aqui no site do type ORM, que é super simples também, tá? Aqui cadê? Using ORM, ele tem aqui para você utilizar com MySQL, mas você pode utilizar para o Postgres sem problema nenhum. E aí é só mudar aqui de MySQL para Postgres, mudar a porta, username, password e database, e instalar também o driver do banco de dados correspondente. Então, se é um Postgres, você instala o driver PG, se é um MySQL, você instala o MySQL e por aí vai, tá? Super simples também para você colocar o Postgres ou qualquer outro banco de dados que você queira, tá? Tem muita coisa que você pode fazer utilizando esse nosso projeto. Pode pegar e incrementar os services, criar, por exemplo, buscas, diversos outros tipos de buscas, busca de tag pelo name, por exemplo, se você quiser, busca de tag pelo ID também, você pode fazer tudo isso. E, claro que eu vou estar aqui para te ajudar no que você precisar. E se você quiser fazer também muito mais coisas, dá para você fazer sem problema nenhum. Melhorar a questão de logs também dá para você fazer. Dá para colocar, por exemplo, um Sentry, né? Para você gerenciar os erros dentro da sua aplicação. Enfim, tem muita coisa que dá para você fazer. E eu vou ficar super feliz se você chegar em mim e falar: Dani, adicionei isso no projeto, adicionei aquilo no projeto. Dani, me ajuda, tô pensando em fazer isso, isso e isso. Pode contar com a minha ajuda, beleza? Então, a gente já fez uma recap aqui de tudo que a gente aprendeu. Já aprendemos também o que a gente pode fazer, né, para andar milhas extras. Comunidade, super importante, não esqueça, gente. A gente precisa de vocês na comunidade, eu preciso de você na comunidade, o seu feedback é importante, a sua participação é importante, o seu network também é importante, porque com certeza pode sair daí da comunidade a pessoa que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho, beleza? Deixa eu ver o que mais agora, o código, né? Lembrando também que se você ainda não assistiu alguma aula, não perca tempo, aproveita os próximos dias para você assistir
a aula, tá? Então, o código de hoje... Opa! Copiei aqui coisa a mais. Então, vou ver. Juntos no próximo nível, né? E a gente chegou ao fim de mais uma edição aí, né? Tô muito feliz, muito grata por tudo isso, né? E eu tenho certeza que a gente concluiu mais um nível na nossa missão, mais um passo dessa nossa missão. E eu não posso dizer outra coisa para você que senão parabéns por você ter chegado até aqui, né? Com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente viu nessas 5 aulas, né? Seguindo todo o feedback que eu tenho visto de vocês, com certeza você evoluiu muito. Eu tenho certeza. Se você chegou até aqui assistindo todas as aulas, você evoluiu muito. Foi impossível você não ter tido uma evolução. Então é por isso que você pode comemorar, você pode e deve comemorar essa conquista. Você deve comemorar por você ter persistido, por você ter chegado até o final e por tua evolução, que com certeza vai te ajudar a ir para o próximo nível, né? E claro que eu não poderia também te lembrar que o aprendizado ele é contínuo. Isso aqui foi só uma parte de tudo que você ainda tem para aprender, de tudo que o universo Node tem para oferecer, de tudo que a programação, que a área de TI tem para oferecer. Então persista, continue nesse caminho, continue nesse processo, né, que é o processo de aprendizado, que ele é fantástico e ele também é contínuo. Nunca pare de aprender, né? O never stop learning que a gente sempre fala. E você pode ter certeza que se você for nesse aprendizado contínuo, você vai ir muito longe, tá bom? Lembrando que a gente agradece por você ter assistido todas as aulas, por você ter estado conosco nesse evento, nesse NLW inesquecível, né? E a gente vai se ver no domingo às 20 horas, quando a gente fizer ali a live de encerramento, tá? E se você, por acaso, quer saber mais do Ignite, né? O nosso plano de especialização ali, né? Onde a gente consegue falar de uma forma um pouco mais profunda desses conceitos, fica ligado porque em breve a gente vai mandar ali dentro da comunidade, nos e-mails também, algumas informações, beleza? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Se você quiser falar comigo no Discord, Instagram, LinkedIn, é só me procurar, tá bom? Que com certeza eu vou falar com você, tá bom? Então um beijo, até mais e fique com Deus. Tchau, tchau.